Conta aqui pra mim, qual é a sua expectativa de vida? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Vou contar uma história aqui pra vocês, mas antes já chega dando like nesse vídeo, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum e compartilha isso daqui, porque esse vídeo aqui é pra salvar almas. Essa semana eu fui correr, se não me engano era no sábado. Normalmente eu vou correr no sábado, eu vou de manhã. Só que nesse sábado não deu, por algum motivo, e eu tive que ir à tarde. Pra quem não sabe, eu moro no litoral e eu corro na praia. A hora que eu corri de tarde na praia, sábado, litoral, de tarde, eu fiquei um pouco assustado. E vou explicar pra você. Talvez você não tenha nada a ver com isso que eu tô falando, literalmente, mas você vai entender e eu vou te fazer um apelo, então fica comigo até o final desse vídeo. Correndo ali tranquilamente, me deparei com situações onde eu via pessoas literalmente debilitadas. Álcool, droga, pouca expectativa de vida. Pessoas já velhas, maduras, rolando na areia. Uma situação bem lamentável, vamos dizer assim. Eu não sou contra as pessoas serem felizes do jeito delas. Muito pelo contrário, cada um tem o seu jeito de viver. O que eu quero trazer é que quando a gente olha pelo ponto de vista de evolução, essas pessoas não têm muita expectativa de vida. E eu não digo que é o seu caso. Aliás, o apelo que eu vou te fazer é para que você me ajude a resgatar essas pessoas. Qual que é o grande X? Qual que é o grande problema delas? Elas não têm consciência, elas não têm a visão de que aquele estado que ela se encontra determina a forma dela viver, a realidade dela, os resultados dela, o que o mundo entrega para ela. É muito mais grave do que um simples fim de tarde. E eu não tô falando pra você que era uma ou duas, eram tipo, sei lá, 50 pessoas pelo menos nessa situação. Alcoolizadas, debilitadas em questão de reflexo, de comportamento, rolando na areia, uma situação ali muito estranha. Eu fiquei com um aperto no coração, sendo muito sincero, eu fiquei pensando, o que passa, se passa na cabeça da pessoa, uma pessoa passa por ela se exercitando, 5:30 da tarde de um sábado, enquanto ela se encontra nesse cenário. Bom, dito isso, a hora que eu terminei de correr, eu comecei a pensar e falei, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? Eu faço o máximo que eu posso, a minha parte de entregar a mensagem, de conversar com pessoas, buscar com que elas alcancem esse tipo de expansão de consciência, o mínimo de maturidade. Mas sozinho é muito mais complexo. Esse é o meu apelo. Eu peço que você abra a sua boca. Se você é uma pessoa que tem o mínimo de consciência sobre o que eu estou falando, é a sua obrigação para com o próximo levar esse tipo de consciência para ela. Assim como eu faço, como eu busco fazer com muitas pessoas, eu preciso muito da sua ajuda que você também faça. Porque o que essas pessoas precisam é puramente de amor. Elas precisam de atenção, elas precisam de um certo cuidado que elas não tiveram na infância, não tem no dia a dia, não faz parte da rotina. Existem várias questões para que elas se encontrem nessa situação. Se você se enquadra já evoluído, e milhões de pessoas já se enquadram nisso, o mínimo de despertar diferente daquela situação já é um sinal de evolução. Você precisa ajudar, trazer essas pessoas para essa luz, porque elas estão literalmente nas trevas. Se a gente for considerar o princípio do ritmo hipnótico, que é o ritmo que as pessoas vivem, a rotina, dia a dia, estancadas em medo, sem o mínimo de expectativa, sem motivação, e elas vivem isso constantemente sem sequer terem consciência disso, a nossa maior missão, nesse caso, para quem já conseguiu tirar um pezinho desse ritmo hipnótico, desse sistema maluco, é conseguir fazer com que essas pessoas também saiam. E o que elas precisam? Como eu comentei, de atenção. A atenção não é física, você não precisa pegar essa pessoa pelo braço e falar, vem cá que eu vou te salvar, não é isso? É você se dedicar a passar o mínimo de mensagens. Você pode estar na padaria, você pode estar em qualquer fila, você pode estar em qualquer lugar, desde que você tenha a intenção de ajudar pessoas que hoje se encontram debilitadas desse nível de consciência. Isso interfere tanto na nossa geração, na nossa vivência, que enquanto a gente não conseguir trazer para a luz o maior número de pessoas possível, a nossa geração, os nossos filhos, nossos netos, eles não vão conseguir também viver essa missão, porque eles precisam de impulso, eles também precisam de volume de pessoas nesse mesmo intuito para que tudo se resolva.
Óbvio, tem milhões de questões, mas a questão que eu tô falando aqui talvez seja desamor, porque a falta de conexão entre as pessoas gera isso. Essas pessoas, de verdade, se você bebe, se você usa droga, entenda isso de uma vez por todas. Isso é uma fuga emocional, não é um hábito, não é uma matéria, não é material, não é o consumo, não é a brisinha, não é ficar alombrado, não é ficar doidão, não é isso. É do que você está correndo, qual é a emoção que te assusta tanto para que você precise escapar dela. Eu falo isso com a máxima propriedade porque eu já estive nesse lugar. Não de rolar na areia, pelo amor de Deus, mas de consumir esse tipo de substância para que eu precise correr desse vazio. Na maioria das vezes é vazio existencial, sim. O que é o vazio existencial? É você acordar e não saber para que você veio nessa terra, para que você veio nessa vida, para que eu acordo? Que sentido faz a vida? O que vai acontecer comigo amanhã? Do que eu sou feito? A falta de autoconhecimento, nesse caso, gera vazio existencial. E as pessoas não enxergam isso, porque é complexo você enxergar isso de uma hora para outra. Você precisa buscar, você precisa estudar sobre si mesmo, você precisa conhecer suas emoções. Entra uma lista de autoimagem, autoconhecimento, autorresponsabilidade, autodisciplina. Tudo é interno. Tudo que a gente vive externo, sempre falo isso, está dentro de nós. A nossa interpretação interna do mundo que constrói nossa realidade. Se a gente está interpretando tudo errado, a nossa realidade vai ser errada. Vai ser tudo errado. A gente não vai ter entendimento. Isso gera vazio. E o vazio gera essa agonia. É uma agonia que você acha que a substância, no caso, te tira, ela tira, óbvio, ela te desconecta totalmente da sua consciência. E aí entra o princípio do ritmo, não sei se você entende isso, mas existe esse princípio. É um princípio natural, universal. Tudo que vai, volta no mesmo valor. Então se a pessoa está construindo a realidade no vazio existencial, ela vai voltar 20 vezes mais. É equivalente. Não adianta ela querer fugir disso. Ela precisa se livrar disso. E a única forma de se livrar disso é através do autoconhecimento. Fábio, mas esse papo de coach, de autoconhecimento... Pensa uma coisa, a sua vida, tudo que você vive, os seus resultados, seu trabalho, seu dinheiro, tudo, depende das suas emoções. Seu comportamento, o que você faz no dia a dia, é baseado nas suas emoções. Então, por que raios não dominar as suas emoções? Não correr delas, e sim usar elas a favor, entende? Isso é a chave. Quando você usa essa estrutura de inteligência emocional, faz com que você ganhe poderes. Por quê? Porque você aprende a viver nesse universo, usar as leis, usar as forças, conseguir as coisas que você quer, aprender, não ficar fudido, irritado por meses, por semanas. É possível você controlar. Acordou irritado? Tudo bem, acordou irritado. Até quando você vai ficar irritado? Essa é a pergunta. Quem não tem inteligência emocional, quem não trabalha isso, e mesmo quem trabalha precisa se esforçar, não consegue, não tem noção disso. Acordei incomodado, acordei inconformado, por exemplo. Até quando você vai ficar inconformado? Isso vai te ajudar no quê? Nada. Você tem que respeitar aquela emoção, entender o que está te inconformando e mudar. Essa mudança de perspectiva emocional, você só vai conseguir com maturidade emocional, estudando, entendendo, de fato amadurecendo, conseguindo enxergar aquela emoção de uma forma que ela vire a sua amiga, de uma forma que você tenha intimidade com todas as emoções, com raiva, com estresse, com medo. Medo, principalmente, o medo tem que ser seu aliado. O medo não é negativo. Ele é negativo quando você não o respeita, quando você não entende o que ele faz de bom para você, porque aí ele te domina, aí ele te paralisa, já era. Se você usar o medo a seu favor, para e faz um exercício bem rápido agora. Responde essa pergunta. Como seria a sua vida se você não tivesse medo das coisas? Pensa isso. Constrói esse cenário. Olha o quanto isso é positivo. Isso é possível, desde que você domine a sua emoção medo, entende? Isso vale para tudo, tanto para raiva como ansiedade, para qualquer outra emoção que você possa sentir, e ao invés dela controlar a sua vida, você controlar ela. Porque é assim que você vai conseguir atingir todos os resultados, todos os sonhos, tudo que você precisa. Vou voltar o foco no apelo. Eu vou apelar novamente. Se você é uma pessoa que tem um ponto de consciência a mais do que qualquer um que está para trás, e são milhões de pessoas que estão para trás, vamos resolver isso dando atenção para essas pessoas. Fazer vídeo é um jeito, conversar com intenção é outro jeito. Dar um jeito de fazer a pessoa te ouvir sem que você force. Não é para você mandar nela e impor a sua opinião, não é isso. É fazer com que ela pense e reflita
numa nova perspectiva para a vida dela. Posso contar com você? Eu vou finalizar com um apelo porque para mim ele é o mais importante de tudo. Vou pedir a sua oração para todas essas pessoas, que a gente possa orar por elas para que elas realmente encontrem a luz. Isso é um poder que a gente tem, a gente pode orar pelas pessoas sem que a gente as conheça e de fato funciona. Esse é o apelo, é você fazer por livre e espontânea vontade com a melhor das intenções. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.